Olá, olá pessoal, mais um vídeo aí para o nosso canal É de História sobre a temática 15 de novembro de 1889. Senhoras e senhores, vejam só, lá na Europa havia duas palavras de ordem, república e democracia. Democracia, demo, povo, cracia, governo, governo do povo. República, do latim, res pública, coisa pública. Ou mesmo lá do grego, politeia, tudo aquilo que envolvia as questões das polis, lá na Grécia Antiga. No Brasil, pessoal, vejam só, havia os grupos na sociedade brasileira e que buscavam os seus interesses, se articulavam, se relacionavam de acordo com os seus interesses, se distanciavam também, buscando os seus interesses. É isso que nós iremos ver com a temática monarquia, crises e crítica. Forte abraço! É de História. Liberdade, liberdade, a presença sobre nós. O segundo reinado. Tivemos o primeiro reinado com Dom Pedro I e o segundo com Dom Pedro II, por quase 50 anos. Vejam só, a nossa monarquia não era absolutista, ela era constitucional. Ela era regida por uma Constituição. Com isso, tínhamos um parlamento às avessas, porque tradicionalmente na Europa, no parlamentarismo, os deputados eleitos pelo povo, eles iriam se organizar e formar o gabinete, o ministério, para administrar o país. No Brasil, de acordo com a Constituição de 1824, tinha o poder moderador, exercido pelo imperador, e ele era quem escolhia os deputados que iriam fazer parte desse ministério e quem iria ser presidente desse ministério. Tínhamos então dois partidos políticos, o Partido Liberal e o Partido Conservador, que buscavam, lógico, aquilo que interessavam a eles e toda a sua estrutura em nível nacional. Disputavam por ser uma corrente majoritária nesse regime político, porém nem sempre causavam coisas boas para o nosso país. As correntes ideológicas nesse momento eram várias, mas três predominavam no Brasil. Dentre elas, os jacobinos. Quem apoiava as ideias dos jacobinos lutava para uma democracia inspirada na Revolução Francesa, o povo nas ruas, uma democracia direta igual na Grécia Antiga, um governo pautado nos interesses diretos do povo e da participação política do povo. Isso que os jacobinos queriam no Brasil. O liberalismo, uma corrente mais ligada aos Estados Unidos, um sistema liberal, mesmo que democrático, mas eles defendiam a república, uma república liberal, onde o sistema econômico iria prevalecer na questão do liberalismo, sem intervenção do Estado na economia e sem intervenção do Estado na vida dos cidadãos. Positivismo, criado lá na França por Auguste Comte, e uma forte utopia no Brasil chegou no meio dos militares. Eles tinham como bandeira o progresso, a ciência, a razão. Chegou a ter no Brasil a igreja positivista, e nessa igreja tinha uma deusa, que era a humanidade, e o lema ordem e progresso é dos positivistas no Brasil, tendo como seu maior representante Benjamin Constant. Liberdade, liberdade, a presença sobre nós. Alguns eventos, algumas questões contribuíram para o desgaste da monarquia do Brasil. A Guerra do Paraguai durou 5 anos. 5 anos o Brasil sofrendo com essa guerra, chamada Tríplice Aliança. O Brasil, o Uruguai e a Argentina para lutar contra o Paraguai. O Brasil sai vencedor, mas com uma dívida enorme com a Inglaterra. E os militares saíram com muito prestígio dessa guerra com relação à população brasileira. Eles tinham um certo poder até, porém não tinham uma remuneração e lutavam para que pudessem ter bons salários. Com isso, aumentou o desgaste com as questões. Com isso, aumentou o desgaste com os militares no Brasil. Abolição da escravatura. O segundo reinado teve que enfrentar essa campanha abolicionista, que eles deveriam abolir os escravos do Brasil. Aboliu. 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou lá a Lei Áurea e acabou com o trabalho escravo no Brasil. Porém, muitos conservadores, cafeicultores que tinham muitos escravos e eram monarquistas, esperavam ter uma remuneração pela libertação dos escravos, mas não tiveram.
deixaram de ser monarquistas e foram ser republicanos. A questão religiosa. O Papa, na época, proibiu a participação da maçonaria, dos maçons, na Igreja Católica. E os maçons não deveriam receber a Eucaristia. No Brasil, em 1872, em Olinda e em Belém, os dois bispos de lá, dessas cidades, proibiram os maçons de participarem da igreja e também da Eucaristia. Deram uma sentença nesse sentido, porém o imperador mandou cancelar. O imperador disse que todos os maçons deveriam sim receber a Eucaristia na Igreja Católica. Uma briga entre o padroado, o Estado e a Igreja nesse sentido. A Igreja Católica dependia do imperador, porque era o Império Brasileiro que pagava o salário dos padres. E era também o imperador que nomeava os bispos do Brasil. Então ele se sentiu da autoridade de dizer, não, a maçonaria faz parte dessa sociedade e a maçonaria vai sim tomar a parte da religião católica no Brasil. Com isso, muitos padres deixaram de apoiar a monarquia e foram apoiar a república. Os militares não estavam nem um pouquinho contentes com o imperador, ou melhor, uma parte dos militares. Acontece que não teve aumento de salário, não teve valorização, não teve melhoras na condição de trabalho e nos armamentos daquela época, e cada vez mais distanciando uma cúpula do exército do imperador. Com isso, Benjamin Constant e outros tantos militares vão liderar vários movimentos contra o imperador. Eles vão se pronunciar, se posicionar na imprensa. Com isso, o imperador proíbe qualquer manifestação de militares na imprensa do Brasil. Teve um caso também com o Deodoro da Fonseca, que ele era presidente do Rio Grande do Sul, e lá teve vários problemas, ele teve uma punição, depois o imperador tirou a punição, ele veio para o Rio de Janeiro, foi recebido com festa. Ora, aquele militar que se posicionou contrárias às determinações do imperador, volta para o Rio de Janeiro e ele é ovacionado. Isso vai aumentar as insatisfações dos militares contra a monarquia no Brasil. Liberdade, liberdade, a presença sob nós. Crises, críticas, movimentos, ideologias que vão circular, se aproximar, se distanciar, foram trazidas da Europa, dos Estados Unidos, e no Brasil houve essa participação dos militares e parte da população na queda da monarquia. Uma proclamação ou um golpe. Na verdade, foi um golpe dos militares no dia 15 de novembro de 1889. É isso aí, pessoal. Forte abraço. É de história.